A juiz esclarece. Vamos continuar hoje no tema do casamento e vamos falar em particular das causas de invalidade do casamento católico, bem como da regra de validade do casamento civil, que depois iremos esmiuçar noutras sessões quais são as causas, portanto, de invalidade do casamento civil. No que se refere ao casamento católico, e já vimos que existem três modalidades de casamento: o casamento civil, o casamento católico, o casamento civil sob forma religiosa. Portanto, eu dizia que relativamente ao casamento católico vamos ver como é que se processa tanto a dispensa do casamento rato e não consumado, bem como quando se verifica qualquer outra causa de nulidade do casamento católico. As causas de nulidade do casamento católico, bem como a dispensa do casamento rato e não consumado, encontram-se previstos no direito canónico, portanto é o direito canónico que prevê essas causas de invalidade do casamento católico e competirá às autoridades eclesiásticas, portanto, apreciar esses fundamentos de invalidade do casamento católico. Para tal, é necessário que ambos os cônjuges, um contra a vontade do outro, em oposição ao outro, venha, portanto, dar início ao processo. Poderá acontecer junto da entidade eclesiástica junto da qual foi iniciado o processo de casamento, que depois irá remeter o processo à autoridade eclesiástica competente. Será reencaminhado, portanto, o pedido de nulidade do casamento católico ou de dispensa do casamento rato e não consumado ao tribunal designado, portanto, ao tribunal eclesiástico designado pelas partes. As partes, essa remessa terá de ser feita no prazo de 20 dias, por carta registada com aviso de recepção, e a recepção do aviso de recepção será notificada às partes que deram início ao processo, portanto, com vista à nulidade do casamento ou à dispensa do casamento rato e não consumado. Estou aqui a falar de casamento rato e não consumado e ainda não expliquei o que isso era. Portanto, a dispensa desse casamento está expressamente prevista no direito canónico, nos cânones respectivos que prevêem tal figura, e o casamento rato, portanto, é o casamento que foi validamente celebrado. Portanto, é necessário que tenha sido validamente celebrado o casamento católico, e não consumado pressupõe que não tenha havido relações sexuais. O casamento católico, diversamente do que acontece no casamento civil, torna-se indissolúvel com a consumação, portanto, com a prática de relações sexuais, e nos casos em que tenha havido um casamento rato, ou seja, validamente celebrado, e que nunca tenha acontecido essa consumação, portanto, não tenha havido prática de relações sexuais entre os cônjuges, qualquer um deles poderá pedir a dispensa desse casamento às autoridades eclesiásticas competentes. A decisão que venha a ser proferida será revista pela entidade superior de controle, a nível das autoridades eclesiásticas, e se as partes pretenderem extrair efeitos civis dessa declaração de nulidade do casamento católico ou da dispensa do casamento rato e não consumado, deverão recorrer à revisão e confirmação dessa decisão junto dos tribunais do Estado, a fim de ser, portanto, transcrita no respectivo assento. Portanto, será necessário que ocorra essa transcrição depois de confirmação, revisão dessa decisão dos tribunais eclesiásticos. As autoridades eclesiásticas, que tramitam, portanto, esses pedidos, poderão recorrer aos tribunais do Estado nos mesmos termos em que acontece com as cartas rogatórias, ou seja, só poderá haver recusa dos tribunais de Estado de cumprir as solicitações
dos tribunais eclesiásticos quando se verifica algum dos fundamentos que a lei prevê para a recusa das cartas rogatórias. Ou seja, se os tribunais eclesiásticos, as autoridades eclesiásticas precisarem de recorrer à ajuda dos tribunais civis, quer para citação, notificação, citação de alguma parte, notificação de alguma testemunha, de algum perito, portanto, algum ato probatório que se revele necessário e que seja necessária a intervenção dos tribunais civis, poderá ser solicitado diretamente aos tribunais, que só irão recusar a prática do ato que vem pedida se, por exemplo, for contrário à ordem jurídica, se não tiver competência para a prática do ato, se violar normas imperativas da ordem jurídica, enfim, há uma série de fundamentos que se encontram previstos para a recusa de cartas rogatórias e que poderão ser invocados, portanto, poderão servir de fundamento para a recusa da prática pelos tribunais do Estado dos atos que são solicitados pelas autoridades eclesiásticas. No que se refere às causas de invalidade do casamento católico, portanto, quero aqui focar novamente que encontram-se previstos, portanto, no direito canónico e para produzir efeitos civis, a decisão terá de ser transcrita após revisão e confirmação pelos tribunais civis. Penso, quanto a este tema, ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.